Hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo que foi indicação de vocês do canal The Next Layer em português, que é Eu estava completamente errado sobre a qualidade do ar. Esse vídeo me chamou a atenção porque isso talvez seja uma das coisas que a gente às vezes não leva em consideração quando a gente está fazendo alguma impressão, né? Normalmente a gente está acostumado se for um produto tipo ABS, algum outro tipo de filamento mais abrasivo, que a gente começa a se preocupar um pouco em relação a isso. Eu não sei aqui se ele vai falar em relação aos filamentos mais comuns, né, como o PLA, o PETG, que a gente costuma imprimir em casa, no quarto, normal, e que a gente acredita que talvez não faça tanta diferença assim, né. Mas, enfim, eu quero ver o que é que ele vai dizer aqui e com certeza pode ser alguma coisa que pode agregar tanto no seu dia a dia quanto no meu dia a dia. Bora ver o que é que ele vai dizer aqui. Eu amo minhas impressoras 3D, mas no fundo da minha mente, sei que elas estão silenciosamente emitindo todos os tipos de poluentes nocivos e compostos causadores de câncer. E mesmo que você só imprima PLA, o mesmo se aplica à sua impressora 3D ou impressoras. É por isso que neste vídeo, vamos ver se e como podemos melhorar drasticamente a qualidade do ar no meu espaço de trabalho e no seu com produtos acessíveis de qualidade para o consumidor. Vamos atrás disso. Eu não sei se foram as 2 infecções sinusais graves que tive desde que me mudei para este estúdio, lendo um livro sobre a história de algumas células cancerígenas, particularmente desagradáveis, ou apenas vendo quantas precauções os fabricantes dessas impressoras 3D realmente tomam em seus próprios espaços de trabalho, mas eu tenho pensado muito sobre a qualidade do ar ultimamente. E enquanto parece haver uma atitude geral de ignorar preocupações sobre a qualidade do ar, especialmente para pessoas que não fazem muitas impressões em ABS, um vídeo recente do amigo e colega youtuber Lost in Tech realmente chamou minha atenção. Nele, ele construiu uma espécie de dispositivo improvisado para registrar a qualidade do ar, que mostrou o quão dramáticas são as emissões de compostos orgânicos voláteis ou compostos orgânicos voláteis para coisas como ABS, que está se tornando cada vez mais popular com o aumento da popularidade de impressoras fechadas. E claro que isso nem sequer considera as partículas PM2.5, ou partículas microscópicas, emitidas de outras atividades, como lixar suas impressões, soldar e assim por diante. Mas talvez ainda mais... São micropartículas, né? Não são nem na parte da impressão em si. Quando você está lixando, você está realmente jogando mais micropartículas. alarmante, seu vídeo mostrou uma quantidade surpreendente de VOCs sendo emitidos durante as etapas de pré-aquecimento dos chamados materiais mais seguros, coisas como PLA e PETG, devido à necessidade de queimar o material restante fora do bico. Para ilustrar, havia uma ideia principal e conclusão daquele vídeo que chamou minha atenção. Lost in Tech apontou que todo o estudo que investigou as relações entre a qualidade do ar e a impressão 3D enfatizou a importância de simplesmente mudar e circular o ar no ambiente. Sem dúvida, é mais atraente e divertido construir nossos próprios pequenos sistemas inteligentes de filtragem de ar, como o Nevermore ou a Caixa Bento. Eu adoro essas soluções e as usei extensivamente no passado e continuo a fazer isso, seja nas minhas máquinas Voron ou nas minhas impressoras Bambu Lab. E como explicarei mais adiante no vídeo, acredito que essas soluções caseiras podem e devem ser uma parte muito importante de mas existem alguns problemas em usá-los exclusivamente. Nem todas as impressoras são fechadas. E em segundo lugar, mesmo para aquelas que são fechadas, sem ter sensores dentro da câmara de impressão para monitorar a qualidade do ar, na verdade não temos como saber se e quando o ar circulou pelo meio filtrante, seja ele high efficiency, impressora aberta é muito difícil você fazer isso, velho. Porque ele se mistura com o ar que vai estar ali à volta. Air, ou carvão ativado, ou até ambos, vezes suficientes para considerá-lo seguro. Provavelmente, se você for tão impaciente quanto eu, vai querer abrir a impressora para limpar o material purgado do bocal, ou para remover um modelo concluído, bem antes de o ar interno estar totalmente filtrado, o que significa que você ainda estará exposto a coves e partículas finas. Sem mencionar que nenhuma dessas impressoras é totalmente hermética e algumas substâncias nocivas sempre escapam antes da filtração. Além disso, como Lost Tech me apontou quando entrei em contato com ele pessoalmente, o carbono é muito eficaz, mas expira muito rapidamente. E você não tem uma boa maneira de saber quando ele atingiu a saturação. Isso significa que você pode facilmente estar usando o mesmo carbono bem depois de já estar saturado, tornando-o basicamente inútil, sem que você tenha uma maneira real de realmente saber. Cara, vou ser bem sincero, isso é uma coisa que eu quase nunca me preocupei. E, assim, assistindo o vídeo, né, tô vendo a importância, mas eu acho que a maioria das pessoas também nem se atenta a esse tipo de coisa. Então sim, a filtração é boa.
Mas a circulação é tão importante quanto, se não mais, se você quer melhorar a qualidade do seu ar, isso faz sentido se você pensar sobre isso. Quer dizer, filtrar o ar é bom, mas não tão bom quanto substituir completamente o ar por ar limpo e fresco e deixar a mãe natureza lidar com nossos vox desagradáveis. Pelo menos era o que eu pensava antes de embarcar neste vídeo, mas falarei mais sobre isso daqui a pouco. De qualquer forma, eu não sou engenheiro e não entendo muito sobre fluxo de ar CFM e coisas do tipo. Sou um entusiasta de impressão 3D que gostaria de viver para ver a IA dominar a humanidade. Então, com isso em mente, comecei a fazer uma ciência cidadã super profissional, minuciosa e diligente. Estou só brincando. Vocês me conhecem, não tenho paciência para uma cozinha CNC e mal passei na química do ensino médio. Imaginei que tentaria o ar circulante versus empurrar o ar sujo pela janela, versus criar uma entrada e uma saída para canalizar o ar pela sala, e então finalmente fazer o mesmo, mas em sentido inverso, bombeando ar limpo para dentro, e então eu apenas mediria o quão rapidamente os gráficos do aplicativo DRIO mostravam melhorias na qualidade do ar, rotulando cada um dos cenários para então chegar às minhas recomendações ideais para limpar o ar no seu local de trabalho. Infelizmente não foi isso que aconteceu de forma alguma, e assim que Lost in Tech tentou me alertar, eu estava no frustrante e confuso buraco de coelho que é o teste de qualidade do ar. Dito isso, embora eu não tenha conseguido chegar a uma prescrição clara e fácil de seguir para melhorar a qualidade do ar, minha falta de sucesso trouxe muitos aprendizados e conclusões surpreendentes, e acho que vale muito a pena compartilhá-los. Aqui está o que eu descobri. Primeiro, a impressão em ABS e ASA provavelmente é o menor dos seus problemas. Essa foi a primeira e certamente a maior surpresa de todo este projeto. Pois é, eu acho que tipo, a gente quando começa a fazer, a primeira coisa que a gente pensa, pô, PLA é tão abrasivo assim, tipo, não é tão prejudicial para nossa saúde, por ser feito de um material biodegradável e tal, mas ABS, quando a gente pensa em ABS, não química e tal, olha... Ao entrar nesse assunto, presumi, como a maioria das pessoas em lugares como Reddit e Facebook faria você acreditar, que ABS e ASA são as maiores ameaças à qualidade do ar em qualquer espaço de impressão 3D. Eu achava isso. Portanto, pode-se logicamente presumir que se você não imprimir esses materiais, não tem nada com que se preocupar, certo? Mas preste atenção, se você tirar apenas uma coisa deste vídeo, deveria ser isso. Quando se trata da qualidade do ar no seu espaço de criação, você tem problemas muito maiores para resolver. Durante meus testes, tive dificuldades para melhorar a qualidade do ar, tanto em PM 2,5 quanto COBs, apenas imprimindo ABS em minhas impressoras. Se você estiver em uma sala grande o suficiente imprimindo filamento relativamente seco, isso pode não ser um problema tão grande quanto as pessoas pensam. Então percebi que, como criadores, a maioria de nós não se limita a apenas imprimir em 3500, certo? Quer dizer, você pode ou não ter um laser de diodo aberto, uma impressora 3D de resina, uma serra de mesa, ou qualquer um dos outros poluentes óbvios que eu tenho espalhados no meu espaço de trabalho. Mas aposto que você faz um pouco de soldagem de vez em quando. Ah, mas solda... Ou secando filamento em uma secadora de filamento, ou colocando inserções termofixadas, ou usando produtos químicos agressivos como cola 3D, ou epóxi, ou acetona, ou até mesmo álcool para pós-processar, ou montar, ou limpar suas impressões ou impressoras. E de todos os meus testes, admitidamente imperfeitos, limitados e não científicos, todas essas coisas se somam pouco a pouco para criar um ambiente muito poluído no seu espaço de trabalho. Para ilustrar isso, dê uma olhada no gráfico do meu primeiro dia de testes com o purificador DRIO, onde eu imprimi toneladas de ABS e ASA durante todo o dia de trabalho. Muito pouco impacto na qualidade do ar, certo? Mas então, deixei as impressoras funcionando durante a noite ao lado de um secador de filamento com 4 rolos de filamento particularmente encharcados de água de vários tipos e tipos diferentes em uma sala selada, esperando voltar para uma excelente qualidade do ar. Ao invés disso, fiquei chocado ao descobrir que a qualidade do ar despencou durante a noite. Continuei então testando a qualidade geral do ar do meu espaço de trabalho, maior fora da fazenda de impressão, com todas essas outras atividades complementares, desde colar impressões até soldar e fazer inserções de calor, e fiquei chocado ao descobrir o quão repugnante o ar no meu espaço de trabalho se tornou. O que me leva ao ponto número 2. Substituir o ar poluído é absolutamente crucial. Provavelmente não há surpresas aqui. Essas virão no ponto número 4. Mas se você está adicionando poluentes no seu local de trabalho, especialmente compostos orgânicos voláteis, precisa removê-los do ambiente de trabalho e longe dos seus pulmões o quanto antes. Sim,
Você pode e deve usar um respirador com filtros de compostos orgânicos apropriados. Rapaz, quem é que vai usar isso aí? Assim, obviamente eu sei que por segurança deve ser usado, mas isso aqui é muito mais comum quando você está trabalhando na impressora de resina, pô. Isso daqui, talvez seja questão de hábito, né? Porque a galera de resina já trabalha com isso e já não se incomoda por, né? Tem que ser feito. Mas a gente não está acostumado a trabalhar dessa forma, pelo menos não nas de filamento. Ao trabalhar com esses materiais. Mas você ainda vai querer tirar o respirador em algum momento, e quando o fizer, vai querer garantir que o máximo possível desses compostos orgânicos voláteis tenha sido movido para fora da janela. Esse ponto realmente me marcou durante minhas visitas a várias oficinas de PI500 na China, onde vi o quão seriamente a extração de fumaça é levada e os tipos de grandes sistemas que estavam sendo usados para limpar coisas como vapores de resina do ambiente. Na verdade, eu até descobri que a Anycubic realmente mudou todo o seu PI500 de resina para outra instalação completamente. A conclusão é que se você, como eu, acredita que abrir uma janela é suficiente para eliminar todos esses poluentes, Não, isso não é óbvio. Você precisa criar muita circulação de ar, idealmente movendo o ar em padrões aleatórios, como os ventiladores. Eu acho que é fazer tipo um sistema muito similar ao do ar-condicionado do carro, onde ele pega o ar externo, joga para dentro e tira o ar que está interno ali. Ele purifica o ar, né? É basicamente assim como funciona também os desumidificador de ar. Ventiladores de circulação de ar do trio podem fazer por você, e então empurrá-lo para fora da janela, com outra entrada como uma porta do outro lado do espaço. A propósito, aqui é o Jonathan editando, porque eu só queria adicionar que desde que gravei este vídeo, Lost in Tech me indicou 2 excelentes vídeos do YouTube que eu vou linkar na descrição. Esses vídeos provam de uma maneira muito mais científica do que eu... Inclusive, vou até deixar o like aqui já no canal dele e me inscrever. Deixa o like e se inscreve lá no canal The Next Layer em português. Eu fiz aqui, que em primeiro lugar, colocar o ventilador mais longe da janela é na verdade muito melhor para a circulação do ar, o que provavelmente explica por que eu não obtive os resultados que esperava durante meus testes. Em segundo lugar, esses ventiladores DRIO fornecem muito mais fluxo de ar do que ventiladores maiores ou construídos para esse fim. Dito isso, precisamos chegar ao ponto número 3, que é que limpar a sujeira acumulada leva muito tempo. Na minha ingenuidade, pensei que apenas colocaria um desses ventiladores perto de uma janela, aumentaria a velocidade, oscilaria um pouco, abriria uma porta e em 30 minutos a qualidade do ar voltaria a ser excelente. Na verdade, como mencionei antes, baseei toda a minha estratégia de vídeo nisso, comparando e contrastando a velocidade de cada posição do ventilador, porta, janela, etc., para ver qual método era o mais rápido. Invariavelmente, seja imprimindo o ABS, secando o filamento, usando a serra de mesa ou soldando, rapidamente percebi que se deixasse os poluentes se acumularem na sala, demorava muito, muito tempo, como durante a noite na maioria dos casos, para trazer a qualidade do ar de volta ao normal. Agora, isso era verdade independentemente da estratégia que eu empregava, seja apontando o ventilador para dentro, para fora, oscilando, estático, ou mesmo simplesmente tentando selar a sala e depois filtrar o ar dentro dela usando o recurso automático do purificador de ar. Descobri repetidamente que uma vez que você permite que a poluição do ar se acumule, leva muito tempo para limpar adequadamente esse ar. Agora, só posso supor que isso tem a ver com os padrões aleatórios de fluxo de ar. Por exemplo, o ar poluído pode ficar preso nos cantos da sala, ou talvez seja necessário que o ar passe várias vezes pelo filtro para ser completamente limpo. Você pode chegar a conclusões diferentes das minhas sobre isso. Vamos discutir nos comentários abaixo, pois como mencionei, não sou cientista nem especialista. Mas pessoalmente eu tirei 2 grandes lições deste ponto. A primeira é que eu deveria fazer tudo o que posso para prevenir que a poluição do ar se concentre no ambiente em primeiro lugar. Por exemplo, ou usando um filtro de ar como o Nevermore, ou Bento Box, ou apenas um purificador de ar adequado enquanto faço coisas como... Eu uso isso, eu uso um purificador de ar dentro do... meio que... Na verdade não é só um purificador, né? Ele é tudo em um. É um purificador, um desumidificador e ao mesmo tempo é tipo um aquecedor, sabe? E ele ajuda bastante. Meio que eu boto isso no quarto para tirar a umidade do ar, que em Portugal a umidade é muito alta, velho. E ele ajuda bastante, na verdade. E a forma também como você guarda os filamentos, né? Eu costumo guardar os filamentos dentro de uma caixa, dentro do guarda-roupa, para
ter o mínimo de exposição à umidade possível, né? Mas, inevitavelmente, ele ainda vai estar exposto em alguns momentos, né? E eu costumo somente abrir a embalagem, né? Que ele vem a vácuo, somente quando eu vou utilizar o filamento. Então, por exemplo, eu devo ter uns 2, 3 filamentos aí de cores que eu ainda não utilizei que tá completamente fechado. Mas, pô, é uma coisa que de verdade eu não parava pra me atentar tanto assim em relação ao PLA, PETG. A gente já é mais acostumado com aquela crença do ABS, essa preocupação e tal, que eu acho que é mais comum, né? Você já tinha essa preocupação, já sabia dessa informação? Pra mim, você vê que eu falei até pouco aqui no vídeo, mas justamente porque eu tava prestando atenção pra aprender mesmo. E, enfim, pra mim foi uma surpresa realmente. Eu vou ver como é que eu posso aplicar isso daqui, principalmente agora indo pra um outro lugar, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, se inscreve também no canal lá do The Next Layer e também vai lá conferir o sistema de gestão de impressão 3D que eu estou desenvolvendo. Eu estou realmente empolgado para lançar ele, principalmente pela surpresa positiva, né? Tipo, a cada atualização que eu tenho feito, que não necessariamente eu estou divulgando aqui as coisas que eu estou atualizando lá, porque eu estou fazendo baseado ou na sugestão de vocês, ou então eu mesmo utilizando ali, vendo as funcionalidades e tal. Eu tô vendo que mesmo sem divulgar, a galera tá usando e já passamos de 400 usuários. Isso pra mim tem sido uma surpresa muito boa. Mas enfim, se inscreve aí no canal, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo amanhã. Valeu!